Muito boa noite a quem já está por aí, ou quem se vai juntar daqui um pouquinho, ou a todos aqueles que nos vão ver depois na gravação. Vamos deixar esta live gravada também para depois poderem voltar a ver, ou quem não puder estar a ver. Então hoje é a primeira de uma série de lives que eu vou ter nas próximas semanas, esta semana a próxima e depois a seguir. E hoje eu trago um tema que não é assim tão provável e que até pode ser estranho para alguns de vocês, para outros não tanto, que é a astrologia e liderança, como é que esta sabedoria pode servir os líderes da nova era. Então hoje tenho aqui a Vânia Faria. A Vânia é especialista em astrologia há muitos anos, mas isto era quase como o lado B da sua vida. A Vânia, trabalhou 20 anos com empresas, com cultura organizacional, com liderança. Ela criou em 2003 a sua empresa de consultoria e evolução humana. Então, desde então que trabalha com executivos, sempre muito também conhecedora e especializada em vários temas, desde a PNL, a cultura e liderança, trabalhou em várias multinacionais, países, e a astrologia sempre foi um hobby, mas também melhor convidarmos agora aqui a Vânia para ela falar um pouquinho disso. E é muito interessante a história dela, como ela tinha a astrologia na vida dela como um hobby e hoje transformou a astrologia em grande parte daquilo que ela faz hoje com muitas pessoas. Ela acompanha-me a mim, acompanha muitas pessoas que eu conheço, também se tornou quase aqui como uma astróloga que nos ajuda aqui nas nossas fases familiares e também nas minhas decisões profissionais, e confio muito no trabalho da Vânia e por isso trago aqui para vocês também a poderem conhecer. Então vamos aqui convidar que nós vamos trazer hoje, se não a própria Vânia, que já está a juntar aqui a nós. Deixa eu ver, sempre aquele momentozinho de impasse para entrar. Uhum. E, entretanto, de facto é bem interessante como é que nós começámos a cruzar. Eu e a Vânia temos aqui uma história muito comum, que é esta de podermos, no fundo, unir o autoconhecimento com aquilo que também nos apaixona, que é o trabalho com líderes, com empresas, e como é que estas áreas que muitas vezes parecem não se cruzarem, eu acredito cada vez mais que é juntando essas duas áreas que nós podemos contribuir, sim, para que os líderes nas empresas possam tomar decisões mais conscientes, conhecendo-se melhor, conhecendo melhor aos outros, aprofundando esse tema. Então deixa ver aqui. Não pode aderir. Espera aí. Estava aqui a ver que a Vânia não estava a conseguir entrar, só mais um pouquinho, porque isto vai se tornar bem mais interessante quando ela se juntar e for ela a contar aqui todo este percurso da astrologia. Aí está ela, da astrologia, Ei, empresa. Ah, boa como Vânia? noite, Portugal, boa noite, Brasil, Pois boa noite, é, Vânia. Inglaterra, que provavelmente algumas pessoas de lá também entrem aqui na nossa live. Que maravilhosa. Pois é, a Vânia hoje está no Brasil, mas habitualmente está no Reino Unido, não é? Então normalmente nós conversamos entre Portugal, Reino Unido, às vezes Itália, onde também costumas Tá, passar algum tempo. sim, sim, é. Eu estou Vânia, aqui hoje bem-vinda. na casa do meu filho. Bom, parabéns antes de mais, que também sei que foi um fim de semana muito, muito bonito, não é? Foi o casamento, certo? Do teu É, filho. meu filho ele vai se casar na quarta-feira. Ah, ok, Nesta pensei que já próxima tinha sido. quarta-feira. Nós estamos aqui em preparação de casamento. Um casamento muito bonito, com a sinastria muito bonita. E nós estamos todos muito, muito felizes com essa união. Que bom, Estou aqui Vânia. Então, no verão brasileiro. Saí do frio na Inglaterra no sábado, muito frio. E hoje aqui 35 graus em São Paulo. que maravilha! Estamos todos com inveja que aqui está muito frio também, na Também, Europa. viu? Então, olha, aproveita o quentinho. Ai, obrigada, querida, por me convidar para a gente falar sobre esses dois temas tão legais que a gente gosta tanto, né? E por que não unir esses dois temas? Já era hora da gente fazer isso.
Isso, é isso mesmo. Bem, antes de mais, muito obrigada por teres aceito o convite no meio dessa, né, preparação, viagens. Eu sei que não é fácil, então tem que se gostar muito do que fazemos para aceitar convites assim em trânsito, não é? É Antes de um verdade. evento tão importante. Então foi muito assim, nós já conversávamos há algum tempo e agora de alguma forma senti mesmo que este tema faz todo sentido, não é? Nós trabalhamos com líderes, trabalhamos com empresas, continuamos a trabalhar e durante muito tempo eu senti que eu tinha o autoconhecimento, o desenvolvimento pessoal e espiritual muito como, sabes, um outro lado da minha vida que parecia que eram dois mundos. E cada vez Uhum. mais eu sinto que isso está-se a desmistificar, não é? Porque se nós trabalhamos com temas que têm a ver com pessoas, que têm a ver com desenvolvimento humano, não é? Então as empresas são feitas de pessoas, não é? Os líderes são pessoas, os colaboradores são pessoas, os parceiros são pessoas, os clientes são pessoas. Então cada vez mais me faz menos sentido separar, não é? Então, hoje Verdade. trazemos este tema que muitas pessoas tiveram interesse de como é que a astrologia. Primeiro, eu gostava de saber como é que a astrologia entrou na tua vida e depois, claro, como é que hoje transformaste também tudo isso no apoio que dás a todos nós, líderes e não só. Tu fala-me um pouquinho de como é que tem sido esse percurso da astrologia. Ótimo, obrigada, Mônica. Falar de astrologia é sempre uma paixão muito grande para mim, né? Porque eu falo que eu nasci astróloga. Eu tinha curiosidade sobre o comportamento das pessoas e tipos, né? Personalidades, desde que eu era criança. Então, todo mundo que me conhece, né, da minha família, meus amigos da escola, já sabiam que eu vivia perguntando qual o seu signo? E sempre tentava já dar uma palavrinha sobre o signo para a pessoa. Era uma forma de, vamos dizer assim, de consultoria que eu já gostava de dar lá quando eu ainda era criança. Quando eu entrei na universidade, uma curiosidade que eu acho que pouca gente sabe, eu estudei tecnologia, eu sou formada em engenharia da computação, né? E quando eu entrei na universidade, eu ia para a biblioteca da universidade e eu encontrei alguns livros de astrologia. Então, aí, aí foi um paraíso para mim, porque eu lia dois livros de astrologia, um livro de tecnologia. Foi muito autodidata. E quando eu morei em Brasília, que é a capital do país, fiz universidade lá, e depois eu me mudei para São Paulo, né, essa cidade grande que eu estou aqui hoje. E aqui estão as melhores escolas de astrologia do Brasil. E aí, para mim, foi a porta para eu estudar astrologia nas escolas, fiz inúmeras formações, mas a minha busca maior inicialmente era pelo autoconhecimento. Eu sempre tive muita curiosidade de me entender, porque eu imaginava que se eu me entendesse melhor, eu teria mais condições de me adaptar. Eu sou um tipo 3 no Enneagrama, né? Eu teria como me Somos. adaptar melhor. Somos duas, tipo 3 com instintos também similares, né? Instinto sexual. Então, o autoconhecimento ele sempre foi também uma busca incessante na minha vida. Eu digo que o conhecimento era uma forma de levar o autoconhecimento. Então, eu fui buscar o conhecimento, sabedorias como astrologia, lá na frente, quando conheci o Nicolai em 2000 e eu acho que a gente se conheceu em 2005, né? Eu descobri uma série de conhecimentos novos com o Nicolai, depois eu fiz a formação de Enneagrama, eu acho que foi 2007, 2008, eu não sei muito bem os anos aí com essa cronologia. E a astrologia sempre foi a minha principal curiosidade e a ferramenta que mais se adaptava para me trazer respostas, apesar de eu estar estudando outras sabedorias, assim como enneagrama, numerologia, sempre gostei muito do hermetismo. E aí me formei astróloga. E algumas pessoas descobriram
para você fazer meu mapa astrológico, meu mapa natal, né? E aí assim começou. E como uma tipo 3 típica que sou, eu sempre trabalhei muito. Então eu trabalhava nas empresas. Primeiro eu comecei a carreira executiva e depois eu montei a minha própria consultoria, sempre me especializando muito em cultura organizacional e liderança. Sempre foi o meu tema-chave dentro da consultoria. Então, eu trabalhava de segunda a sexta, muitas e muitas horas por dia na consultoria, e finais de semana eu fazia mapas astrológicos para os amigos, para os parentes, né? Para primos, sobrinhos, e era meu hobby. Até que chegou um momento que eu percebi que eu não tinha finais de semana mais, que eu só trabalhava e que o meu hobby estava comprometendo a minha qualidade de vida, o meu bem-estar. Então eu resolvi abrir um dia na minha agenda durante a semana para atendimentos astrológicos. E aí eu fui fazendo esse caminho. Hoje eu atendo 4 dias na semana astrologia. Um dia eu me dedico à consultoria. É claro que eu fui treinando pessoas para estarem no meu lugar, fui delegando, fui liderando à distância. Então, a astrologia hoje, para mim, é o meu carro-chefe. E não tem como eu desvincular mais liderança, o tema liderança, coaching, que é coach, eu sou coach desde 2004, não tem como desassociar uma coisa da outra mais. Eu praticamente criei uma metodologia que eu trabalho a liderança com astrologia. É claro que temos aí grandes desafios por conta de preconceito, por conta Exato. de até de crenças religiosas. Então, eu fui construindo esse caminho, meus clientes de coaching, todos eles eu já coloco o mapa astrológico como o primeiro passo do processo de coaching executivo. E isso, hoje estamos aqui para falar de liderança e astrologia. Agora começa a ficar interessante, né? Como é que foi difícil para ti tu começares a introduzir esse tema da astrologia realmente de forma aberta a clientes de liderança? Como é que foi as primeiras reações? Porque realmente, né, quando nós olhamos, a astrologia ainda é considerada uma pseudociência, né? Sim, Que ainda tem, de alguma forma, uma série de crenças aí envolvidas, ao mesmo tempo, como não é? Olhar para os astros e para os movimentos, para os trânsitos, para tudo isso que envolve a astrologia e achar que ela não nos influencia, não é? Também é de alguma forma quase ridículo para mim, apesar de eu não ser especialista, é como tudo, não é? Se nós falamos que as luas influenciam os mares, que há quantas estatísticas de que as mulheres, muitas, os meus 2 partos foram em noite de lua cheia, enfim, coisas bem simples, assim, até corriqueiras, mas que as pessoas ainda têm esse questionamento porque parece que é meio estranho. Então, por isso foi para mim também um bocadinho, não é uma conversa que parece improvável, então, mas espera aí, liderança e astrologia, será que isto é credível? Então, para mim, hoje faz cada vez mais sentido, como tu dizes, como muitas outras ferramentas de autoconhecimento, se nós nos conhecemos melhor, se temos noção do nosso mapa astral e que algumas coisas são muito evidentes que nos influenciaram a vida toda, outras em fases. E por que não usar, né, esse conhecimento, não para fazer futurologia, né? Eu não acredito em nada do que trabalhamos como fazer futurologia, porque vai sempre depender das nossas decisões, do nosso livre-arbítrio, do que é que fazemos com essa informação, mas por que não usá-la como algo que aporta, que acrescenta, para em certas fases, ou baseado com características que fazem parte de nós, que vêm quase como uma programação, né, por conta de a hora que nascemos, o local em que nascemos, etc, etc. E aí depois tu vais falar. E tal e qual como o Enneagrama, não é? Quando eu trago também, há pessoas que duvidam, não é? Enfim, de que há uma energia característica da pessoa que vai sim determinar uma série de coisas na nossa vida. Então eu gostava que tu trouxesse um pouco isso. Primeiro, foi difícil
ainda é difícil, gostava de saber como é que é, Uhum. não é? Porque eu sou uma pessoa aberta, as Aham. pessoas que nós fazemos parceria são pessoas abertas, mas eu gostava de saber como é isso, em primeiro lugar, trazer a astrologia para o meio mais empresarial, para os coachings com líderes. Não, não posso dizer que foi fácil, não. Recebi muito preconceito a minha vida toda, né? Eu falo que foi uma vida de quebra de paradigmas, porque desde o lar onde eu nasci, que é um lar muito religioso, né? Com pessoas muito religiosas e que sempre viram essas sabedorias como algo, vamos dizer assim, oculto, esotérico, e que não seria algo bom para que eu me envolvesse, né? Então eu sofri muito preconceito dentro da minha própria família e eu deixei a astrologia meio que escondida, né? Por muitos anos. Eu tinha muito receio de misturar, mas isso porque eu acho que tudo tem um tempo de maturação. Quando eu comecei a fazer coach, que foi lá em 2004, né, e que às vezes eram processos longos que duravam, e as empresas me contratavam para fazer coachings dos executivos, querendo que eles tivessem melhor performance, mas, assim, quando eu me deparava com o grau de autoconhecimento de alguns desses executivos, eu pensava, poxa vida, se eu usasse o mapa astrológico aqui, a gente ia ganhar pelo menos umas 10 sessões de coaching, né? A gente ia encurtar tanto o caminho, porque a gente ia trabalhar primeiro o autoconhecimento num nível bem profundo, para depois ir trabalhar competências, performance, adaptabilidade, estilo de liderança, né? Isso teria que vir depois. Porque se o líder não conhece a si mesmo, como que ele vai se ajustar a empresas que estão em contínuo movimento, em contínuo processo de mudança ou transformação? Como que ele vai liderar? Como que ele vai inspirar pessoas? Se ele nem sabe quem ele pode Tal e estar simplesmente seguindo protocolos ou seguindo regras comportamentais da empresa, e às vezes aquilo pode não fazer sentido para ele. E aí, qual. aos poucos, eu comecei a conversar com alguns executivos que eram líderes de projetos, né? Eu comecei a colocar que a gente precisava trabalhar mais a fase anterior, que era do autoconhecimento. E aí eles me perguntavam quais as ferramentas que você vai utilizar. E aí eu falava, eu posso usar Talent Insights, eu posso usar... Enneagrama tem menos estigmas negativos dentro das empresas do que a astrologia. A gente pode usar Enneagrama, a gente pode usar diversos tipos de assessment e a gente pode usar astrologia. Se nós usarmos a astrologia, nós vamos ganhar inúmeras sessões de coaching, o teu custo vai reduzir, aí o tipo 3 entrava, né, para fazer a venda, etc. Vamos colocar também pelo menos 2 ou 3 sessões que a gente vai trabalhar autoconhecimento com astrologia, e alguns executivos começaram a se abrir para essa perspectiva. Eles mesmos falavam, eu quero também, quero conhecer. E aí começou o processo, né? Hoje, praticamente, eu já coloco, se eu vou iniciar um processo de coaching, já é o padrão, é coaching. Então, nós temos 3 atendimentos com astrologia. Depois, nós vamos olhar as outras competências que precisam ser desenvolvidas, precisam ser trabalhadas, outros comportamentos. Vamos começar. Então, hoje já é tranquilo. Quem me procura já sabe que é desta forma que eu preferencialmente trabalho, né? E a evolução humana, que é a minha empresa,
acabou também trazendo essa veia, né, essa vertente da astrologia. Praticamente todos os consultores sabem que essa é a minha forma de trabalhar. Eles não necessariamente vão usar astrologia, mas a fase inicial de todos os processos de coaching e alguns trabalhos de liderança em times também começam com assessment usando astrologia. Então, Vânia, obrigada. Então, a minha pergunta aqui é para quem não é profundo conhecedor da astrologia, mas que está interessado em entender como é que eu, como líder, ou no meu ou líder de projeto, ou na minha carreira, eu posso beneficiar, qual é a parte da astrologia que nos pode ajudar na nossa carreira, na nossa liderança, na nossa forma de trabalhar, a tomar decisões. Eu gostava que falasse aí, se calhar, de algumas áreas que podem ajudar muito e que traz isso que tu dizes, não é? É mais eficaz, se calhar traz os resultados certos, porque a pessoa fica a conhecer-se de uma forma tão profunda, a entender uma série de padrões e coisas que foram acontecendo em certas fases da vida e poder, de uma forma, não é? Mais consciente, fazer diferente no futuro, tendo algumas informações extra, não é? Que antes não sabia. Então, que parte desse conhecimento é que tu usas quando começas, por exemplo, um processo com um executivo ou, sim, alguém que está num momento de carreira que pede a tua ajuda? A astrologia, ela trabalha com uma lei hermética, que é a lei que fala que tudo está interligado, que tudo é sistêmico, né? Então, muitas questões que aparecem para o executivo, lá no dia a dia dele, no trabalho, estão relacionadas, talvez, a uma lua que é representada no mapa astrológico dele. Às vezes, ele pode ter, vamos supor, uma questão de comunicação dificultada dentro do processo de liderança dele, e ele pode ter no mapa dele muito claramente qual é a questão de comunicação, onde que está o bloqueio. E aí, se não trabalhar essa questão que está no mapa astrológico dele, ele pode fazer 20 cursos de comunicação, de oratória, que ele não vai conseguir. Olha, eu não posso dizer que ele não vai, mas que vai ser um processo muito mais dolorido, né, doloroso, mais lento, para ele conseguir ultrapassar a questão chave que ele traz, representada no mapa astrológico dele, se a gente já vai no ponto e sabe onde que está a trava e por onde a gente vai destravar usando o próprio mapa astrológico, ele pode fazer um curso de oratória após isso e ele pode se tornar um grande comunicador. Parece que eu estou vendendo um milagre, mas não é, né? É real. Pelo mapa astrológico, a gente consegue identificar quais são os principais talentos que a pessoa traz, já natos. E esses talentos ele precisa utilizar muito. Quais são os principais desafios que ele vai encontrar no trabalho, na vida pessoal, na vida familiar, e que vão se repetir constantemente. Às vezes foi a representação de um pai, que depois pode ser um líder dele dentro da empresa, e que ele olha para o líder e está associando ao Saturno e ao Sol dele no mapa astrológico. Então, não dá para a gente trabalhar somente, vamos olhar a casa 6, que é a casa que fala de trabalho, vamos olhar a casa 10, que fala de carreira, propósito, missão de vida. Eu não gosto de olhar só casas, tem que fazer o cruzamento, tem que fazer a interligação, porque muitas vezes a missão de vida da pessoa, missão ou propósito, tem gente que chama de missão de vida, outros chamam de propósito, não está na casa 10. Às vezes está na casa 4, às vezes está na casa 5, né? Que ele vai
pela casa 5 levar para a carreira dele e ele vai conseguir se expressar para o mundo, porque a casa 10 é onde a gente se expressa para o mundo, que a gente deixa de legado para o mundo. Então, a gente consegue fazer algumas ligações, pelo menos a astrologia, da forma como eu uso ela de forma sistêmica. Eu vou buscar todas as conexões dentro do mapa astrológico para entender alguns processos dificultosos na vida da pessoa e para entender por que outras coisas são tão fáceis, né? Você sabe bem disso. Você já passou em consultas astrológicas tantas e tantas vezes, não é mesmo, É isso, Mônica? Eu é acho isso que que eu agora queria fazer. você pode falar da sua Não, experiência e outras é, experiências é isso que eu também, queria né? fazer, só que é o que eu digo sempre, sempre que eu trago alguém com quem eu vou conversar numa live ou eu trago de alguma forma para alguém, é porque eu já experimentei várias vezes e já entendi, né? Se calhar isso tem muito a ver com tipo 3, né? A eficácia dessa tomada de consciência. Então, para mim, algumas coisas, né, como eu já vinha a fazer muitos outros trabalhos, foi uma confirmação que o mapa astral mostrou de algumas coisas que eu se calhar ainda poderia ter dúvidas ou assim que ficou confirmado. Uhum. Mas eu gostava que tu trouxesses aqui um exemplo, né? Por exemplo, essa questão que você falou da trava da comunicação. Vamos trazer um exemplo prático, não é? Então, imagina que eu identifico que eu tenho realmente na casa que explica exatamente o tema da comunicação ou da missão. Também há pessoas que têm dificuldade em encontrar a sua missão ou acham que a missão exatamente ela vem através de um propósito no trabalho e não tem nada a ver, se calhar ela tem que abrir numa ou num outro lugar. Mas como é que depois a astrologia pode ajudar nesse desbloqueio? Ok, a gente toma a consciência. Eu gostava que agora tu, Vânia, né, explicasses, que tens mais sabedoria do que eu sei só aquilo que eu fui aprendendo para mim, não sou especialista em astrologia, mas como é que eu posso aí encurtar o caminho, como tu dizes, né? Como é que eu posso usar essa informação? Eu tenho ali uma situação de comunicação que eu não consigo resolver, porque não é uma questão comportamental de eu ir treinar a oratória, ela está num outro lugar, como é que tu aí ajudas? Dando um exemplo, não precisas dar nomes, mas uma pessoa que tenha esta situação, eu ajudei dessa e dessa forma através do mapa astral. Como é que você faz aí? Eu vou dar um exemplo de um executivo que tem dislexia. Uhum. E ele conseguiu chegar no topo da carreira dele sendo dislexo. Ele aprendeu a ler e a escrever, acho que por volta dos 21 anos de idade. Então, ele foi uma pessoa que foi muito criticada quando ele era criança, na escola, pela família, porque ele não conseguia ler e não conseguia escrever e achavam que era porque ele não queria, porque ele era preguiçoso. Então, ele desenvolveu uma super personalidade, né, pautada na força, no trabalho, mas toda a parte de comunicação dele era muito deficiente. E aí eu vou no mapa astrológico dele, ele tem um Saturno na casa 3 com Júpiter, que amplia toda a força da casa 3 com duas ou três quadraturas, pegando planetas espalhados no mapa dele. Então, a comunicação sempre foi uma grande trava na vida dele desde a infância. E aí, no mapa astrológico dele, mostra qual o caminho. Ele tem Uhum. que buscar primeiro, né, a Vênus dele, que é uma Vênus que está positiva, que é uma Vênus também que traz muita ambição. Então, ele se tornou um grande negociador. E pelo poder da negociação, ele conseguia até ir melhorando a questão da dislexia. E ele chegou no topo da carreira dele, no topo, né, que é uma carreira no mercado financeiro, chegou no topo, ainda com dificuldades para escrever, para ler. Então, ele sempre no time dele tem pessoas muito boas de revisão de textos,
né? Ele tem uma pessoa que faz as apresentações para ele, de PowerPoint, porque ele não tem condições, ele não consegue juntar as coisas, mas ele é muito articulado mentalmente e ele tem uma habilidade incrível de convencimento, de persuasão, de influência pela Vênus. Então, ele não é que ele vai deixar de ter o Saturno com os aspectos difíceis, mas ele tem que sempre ir pela Vênus, não tentar provar que ele vai conseguir ler, escrever, fazer um bom texto, né? Então ele tem que montar um time que venha complementar ele na função de líder. E foi Então, um coaching com ele muito longo, foram 2 anos de processo de coaching, onde hoje ele está super bem, super feliz, e ele não tem mais vergonha de dizer para todo mundo que ele tem dislexia. Então, esse é um exemplo. é assim, o que eu sinto, tá? Dando também o meu exemplo, é que quando nós começamos a perceber, através da leitura do mapa astral e do entendimento, que há outros caminhos mais leves e que nós temos caminhos ou abertura, facilidade natural, que andávamos a forçar por um outro caminho porque não entendíamos o que é que não dava ali, né? E o mapa nos traz clareza de que ali, aquele caminho, ele é o mais difícil, mas há um outro, né, que eu posso explorar, que me vai permitir fazer o caminho através do meu talento, né? O caminho já está aberto para mim desde que vim ao mundo, né? E eu acho que isso é um cair de ficha muito grande, porque nós às vezes andamos muito tempo a forçar, a achar que é uma dificuldade ou que foi uma crença limitante instalada e às vezes é só este não é o caminho. O caminho para mim nesta vida não é por aqui. E achei muito interessante esse exemplo. Se calhar ele andou muito tempo frustrado por não conseguir de uma determinada forma e encontrou um outro caminho muito mais leve, muito mais natural, que permitiu fazer o mesmo, chegar ao mesmo lugar, usando uma outra forma que se calhar se não fosse um mapa astral não iria ser tão óbvio ou tão consciente. Isso é o que eu sinto também, não é? Comparado com outras ferramentas, é que nos abre a consciência de onde estão os caminhos para nós possíveis e mais fáceis. Não vamos conseguir mudar, né, uma determinada quadratura, ela vai ser sempre o nosso desafio, mas nós vamos saber lidar melhor e escolher outros caminhos, ou perceber que se calhar a felicidade que estamos procurando não é através dali. Então é bem isso que eu sinto, não é? Como todas as outras coisas de ferramentas que usamos, desde técnicas de coaching, desde o Enneagrama, desde a PNL e outras muitas, eu senti que o mapa astral me trouxe esse complemento muito grande de agora entendi que aqui, por exemplo, é uma coisa que traz muito o meu mapa, que eu já sentia, mas era só um sentir, que é o trabalhar em rede, que para mim é muito fácil. O trabalhar em parceria para mim flui, é algo muito natural, que eu achava que era natural para toda a gente, mas não é. Então o mapa trouxe muito isso que está confirmado. Eu já venho com essa facilidade natural de prosperar e evoluir através das parcerias, desde que, isso também foi uma coisa que o mapa me trouxe, elas estejam bem protegidas, elas estejam com clareza, porque senão vêm os desafios da comunicação, como o mapa traz. Então, como o mapa traz os desafios da comunicação, tenho que estar mais atenta nas parcerias, à comunicação, à clareza. Isso me ajudou imensamente a melhorar a qualidade das minhas parcerias. Então, houve uma altura que eu achava, se calhar não é pelas parcerias que eu tanto gosto, mas só que tem que ser de outra forma, porque tenho desafios em um outro campo. Então, eu acho que, não é, trazendo aqui o meu exemplo, isto é só um pequenino exemplo, porque depois há outros milhares, é realmente um complemento que a mim me veio confirmar algumas coisas que outras ferramentas já me traziam, não é? Como o Enneagrama, que já me trazia alguma informação, mas ele veio consolidar e eu deixei de ter dúvidas. É assim, ok, agora entendi, não há mais dúvidas no meu caminho. Ele será sempre um trabalho em rede, que é o que me faz mais feliz, mas eu tenho que ter sempre cuidados, né? Por conta de várias outras coisas. Então eu queria trazer um pouquinho isso para desmistificar, porque também eu tinha o preconceito da astrologia, bem, até bem pouco tempo.
que era uma coisa, né, que eu acho que também está muito associado a essa coisa de astrólogos um pouco assim, daquelas revistas, né, que generalizam que agora Gêmeos é tudo isso, e não é assim tão simples, né? É muito mais complexo. Né? Eu posso ser gêmeo e ter outro gêmeo ao lado, tem um mapa completamente diferente do meu. Claro que tem algumas características, claro que tem algumas características que sim têm a ver, mas é bem mais amplo. E eu acho que se calhar essa, vamos dizer, banalização da astrologia, se calhar em alguma fase, não sei em que ano, se foi nos anos 90, se foi em que altura em que se tornou assim um bocadinho uma revista de aqui, dizemos revista de cabeleireiro, que tinha lá as dicas das astrólogas, descredibilizou um pouco uma sabedoria tão antiga, não é? Tão, um conhecimento que tem milhares de anos. Então eu queria também trazer um pouco isso, de poderes-me ajudar a credibilizar algumas ferramentas perante áreas que tanto precisam, não é? Imagina se os líderes políticos, os líderes empresariais pudessem ter abertura de olhar para o seu mapa e entender uma série de coisas, escolher outros caminhos. Ou então os astrólogos, há um astrólogo que eu gosto muito em Portugal, que é o João Medeiros, que estuda a astrologia dos arquétipos, dos reis, dos presidentes, dos países. E quanto o mapa astral muitas vezes já mostra muitas das coisas que estão a acontecer no mundo, não é? E o que seria se esses líderes pudessem olhar e tomar consciência, né? Então, eu honro muito o teu trabalho e queria te perguntar outra coisa, além do mapa, não é? Tu trabalhas também muito com os trânsitos, com as reflexões solares e também com as sinastrias. Às vezes as pessoas pensam que a sinastria é só em casal. Não, dá para fazer sinastria, por exemplo, com parceiro. Imagina, eu quero fazer uma parceria contigo, então vamos olhar para a nossa sinastria, quais são os desafios que nós vamos enfrentar ao longo do tempo. É possível fazer isso? Com certeza! E é a melhor coisa de se fazer antes de estabelecer, no caso, uma parceria ou uma sociedade. Eu falo, jamais faça uma sociedade sem conhecer o mapa do outro e como que é a sinastria. O que é a sinastria, primeiro, né? É a união de dois mapas astrológicos, dois ou mais. Também tem formas da gente fazer com 3, 4, 5 pessoas. E a gente vai cruzar as informações de vários mapas, mas vamos pegar um casal ou um líder e um liderado. Por Por exemplo, exemplo, um líder tem uma pessoa muito próxima a ele, que ele precisa dessa pessoa o tempo todo. Eles trabalham juntos ali, 7, 8 horas por dia, dentro de uma empresa, dentro de uma mesma sala. Precisam estar alinhados, precisam produzir coisas juntos. Nada melhor do que fazer uma sinastria para conhecer. Primeiro, cada um vai conhecer o outro pelo olhar astrológico, cada um vai conhecer as potencialidades, cada um vai conhecer quais são as dificuldades que a pessoa tem normalmente em algumas questões de trabalho ou até questões pessoais, mas que interferem no trabalho, e como que os dois mapas geram, vamos dizer assim, como se fosse um filho que nasce, né? Um terceiro mapa que nasce da união dessas duas pessoas. Essas pessoas não são casadas, não são sócios, mas elas trabalham juntos o dia todo, elas produzem, elas ficam debaixo do mesmo teto, às vezes no mesmo dia. Mas agora estão trabalhando online, cada um na sua casa, mas estão conectados o tempo todo. A egrégora se une e o mapa composto nasce. É uma coisa, o mapa composto é o campo, né? A gente que trabalha também com o Enneagrama, a gente fala muito de campo. É o campo energético que brota da união de duas pessoas. E esse campo energético dita como que a relação vai se dar. Por que nós, às vezes, somos tão diferentes com uma pessoa do que com uma outra? uhum. Com a outra pessoa somos fáceis, easy, né? Aquela pessoa, tudo funciona. Com o outro, até para pedir, por favor, faça isso para mim, às vezes é difícil, porque o mapa composto provavelmente é um mapa difícil. Então a gente precisa
conhecer quais são essas dificuldades para a gente trabalhar na fonte da dificuldade. Não vai adiantar fazer só o coaching, na minha opinião, não vai adiantar só fazer o coaching de casal sem conhecer mais a fundo o que, que tem ali por trás, né? Então, a astrologia mostra isso. Na minha empresa, praticamente fiz o mapa astrológico de todas as pessoas que trabalharam comigo ou que ainda trabalham, né? E eu tenho uma facilidade imensa de guardar o mapa na memória, o mapa de cada um. Então, às vezes, quando a coisa está complicada, eu falo, tem aquele gatilho, vamos puxar por aquele outro lado que vai funcionar. Eu, o próprio exemplo que eu uso, né, na minha empresa, com o meu time, com o time de consultores, são pessoas muito sêniores. Eu uso, claro que uso. Claro que eu vou usar a astrologia para o meu próprio bem-estar, funcionamento, melhor trabalhar, né? Com certeza. Então, se tiver oportunidade, faça também das pessoas que estão mais próximas a vocês. Então, temos aqui a possibilidade de um mapa astral já nos trazer muito daquilo que vai ser as características ao longo do tempo na nossa vida, os desafios, não é? Através das quadraturas, através até próprias os planetas em cada casa, ou seja, entender já que há coisas que conseguimos ter um entendimento e encontrar outros caminhos. Depois tem a parte dos mapas compostos, é quando estamos a trabalhar com alguém, por exemplo, ou numa relação. Há sempre a possibilidade, claro, não é? Há o livre-arbítrio de perguntar à outra pessoa se podemos pedir a informação para fazer juntos, não é? E acho que é muito sempre ter esse cuidado, mas eu também senti muito isso porque realmente eu já fiz a sinastria com o meu marido e houve coisas, não é, que saíram da sessão do mapa composto que eu nunca mais me esqueci, não é? Entender, por exemplo, que era uma coisa que eu não conseguia entender de mais ferramenta nenhuma, que eu comunico muito, não é? Tem essa característica que o meu mapa traz de comunicar muito falando alto e falando muita coisa, coisa que para o meu marido, tudo o que eu falo é algo para ele fazer algo ou vai estar muito atento. E é uma coisa que até hoje eu me percebo que eu não posso fazer, porque isso vai baralhá-lo muito, né? Esse Uhum. falar alto, falar tudo o que está a pensar, parece que é um diálogo interno que é falado, não funciona para ele, e isso nós conseguimos ver no mapa, que é uma coisa que ia trazer um desafio. E realmente foi uma tomada de consciência que eu vou ter que falar para dentro ou comigo. Há coisas que não dá para falar tanto porque com ele não vai funcionar. E se calhar com a outra pessoa iria funcionar lindamente, que iria dizer, não, mas fala que eu gosto de ouvir. Então, isso é igual quando trabalhamos, estamos a falar de uma pessoa, um par, que eu tenho que trabalhar muito, ou uma chefia, não é? Ou um colaborador meu, então eu sinto que, de facto, além do nosso próprio mapa, o entendimento do mapa composto, pode ser muito interessante para um líder que se queira abrir e trazer a astrologia para o seu time. É o que eu costumo dizer assim, e para os céticos, eu digo sempre, porque eu já fui cética, experimentem, não há nada, assim, eu costumo dizer, nada como olhar e experimentar o que é que isso nos traz, né? Eu funciono muito assim. Se eu tenho uma dúvida, eu sou curiosa, né? Já por natureza, meu signo é Gêmeos. Então eu vou olhar. Eu acho que às vezes é essa abertura de mente que eu acho que os líderes, que vai ajudar muito os líderes no futuro, que é estar aberto a coisas novas, porque o que fazíamos até hoje já não está a funcionar. É preciso hoje cada vez mais, né? O autoconhecimento é como você disse, eu acredito muito, independentemente da astrologia, que é eu passo muito por isso, quando nós começamos a fazer um trabalho, seja com executivo ou não, onde não há autoconhecimento, não há humildade, não há uma vontade de olhar para nós, não vai haver uma mudança profunda, estruturada, porque a pessoa, como você disse, eu ainda não estou aberta para me conhecer a mim mesmo, né? Como é que eu vou querer implementar uma mudança numa coisa que depende de mim se eu não me conheço, né? Se eu ainda estou a viver provavelmente por trás da máscara de uma personalidade, de uma modelagem, anos dentro de uma empresa, então como é que eu vou ter resultados diferentes se eu estou fazendo tudo igual e ainda nem me conheci? Então eu queria trazer também aqui a abertura para quem nos está a ouvir,
mas também para quem vai ver a gravação, que eu sei que às vezes a hora não é fácil, muitas pessoas me falaram que vão querer ver depois, que é, há muitas ferramentas de autoconhecimento, mas há algumas que eu considero, digamos, mais poderosas ou mais eficazes, né? E nós, como tipo 3 gostamos de coisas que vão encurtar o caminho, né? Se a gente só Com tem uma vida, certeza. não vamos estar 10 anos a bater na mesma tecla, vamos resolver já. Então eu sinto que assim eu diria que como o Enneagrama, a visão sistémica das constelações também, que eu vejo muito ligada também à astrologia, traz-nos, né, uma visão muito rápida de onde é que está aqui o gatilho comigo, com aquela pessoa, naquele contexto. Então deixo também aqui o apelo a quem nos está a ver ou vai ver, de experimentarem, é aqui com a Vânia, que eu confio, não é? Eu não posso falar de outros astrólogos com quem ainda não fiz trabalho deste género. E eu acho muito bonito também, Vânia, essa tua experiência do mundo empresarial. É que às vezes, né, a gente pode trabalhar com alguém que só conhece a astrologia, mas depois a linguagem ou o entendimento do mundo e dos desafios das empresas falta, não é o que eu costumo dizer. Quando eu acho isto incrível, as pessoas conseguem conhecer o mundo desafiante e empresarial, que é um mundo que funciona de uma certa forma, que é Uhum. quase como há coisas que ali é difícil de entrar e nós conseguimos trazer porque conhecemos, porque já estivemos lá, sabemos qual é a linguagem, sabemos É, quais são os desafios, sabemos quais são os medos, sabemos quais são, não é, as crenças coletivas. Então, para quem realmente trabalha, a empresa é executivo, eu acho que poder trabalhar aqui, por exemplo, com a Vânia, que tem 20 anos de experiência empresarial e consegue trazer a astrologia no entendimento de que é que da astrologia eu posso usar aqui, aqui, aqui para ter um resultado uhum. eficaz, né? E isso eu acho incrível. E eu sei isso porque muitas vezes, quando a gente tem as nossas sessões, tu vais logo ao ponto, né? Ah, então agora cuidado com as parcerias, ou esta é uma boa altura, e já lá vamos aos trânsitos, esta é uma boa altura para começares um novo projeto, ou para internacionalizar. Tudo isso vem Sim, no mapa, né? E a gente fica, sim. ok, eu ouço, né? Então vamos ficar atentos nos meses, de janeiro a fevereiro, que tenho É, aqui ou um desafio ou uma oportunidade. aham. Mesmo não acreditando, a gente vai observar, é o que eu digo. Eu no início duvidava e dizia, então vou observar se isto que a Vânia trouxe do meu mapa realmente está a acontecer. E bate certo, né? Então fala um pouquinho dos trânsitos, se calhar, como é que os trânsitos Tá. podem ajudar um empresário, O um líder, trânsito, um executivo no seu ano. Então imagina, janeiro, vamos falar, 2024. Não sei se queres eu, falar. eu gosto muito de dar o exemplo do Urano, né? O Urano está em Touro. Touro é um signo fixo, um signo que o Touro rege as economias, né? Economia mundial é regida por Touro. E o Urano é a rebeldia, é a inovação, é a quebra de paradigma. Aí o Urano está em Touro, né? E todo mundo tem o touro no mapa astrológico em alguma área, né, em alguma casa do mapa. E aqueles executivos que estão com touro, que tem touro na casa 10, por exemplo, que é a casa que fala de carreira, sucesso, projeção social, como que o mundo me vê. O executivo que tem touro lá, ele sempre foi muito consistente, muito persistente, né? São aquelas pessoas que ficam, às vezes, 30 anos no emprego, né? E que tinham o plano de se aposentar naquela mesma empresa. Vem o Urano em trânsito em touro na casa 10. Ele simplesmente fala, basta, não quero mais. Eu não quero isso mais para mim. Chega, eu não aceito isso mais. Aquelas coisas que ele aceitou durante 20 anos, 30 anos, um Urano na casa 10, simplesmente quebra tudo que ele acreditava e que fez as pessoas acreditarem. Então, esse processo vai acontecer de uma forma ou de outra, pela dor ou pelo amor. Né? Então, quanto mais ele resistir, mais a quebradeira será difícil. Né? Então, por exemplo, a pessoa que está com esse touro na casa 10
e o Urano refletindo lá, porque o Urano no céu, nesse momento, está em Touro. Qual que é a sugestão que às vezes eu ofereço para a pessoa? É, relaxa, deixa a vida te levar. Se for para mudar de emprego, você vai saber que chegou a hora e você vai mudar. Ninguém vai te segurar. Ah, mas a minha aposentadoria, faltam só 10 anos para eu me aposentar. Deixa a vida te levar. Não adianta tentar controlar, porque o Urano vai fazer a mudança que está programada lá no destino. E foi programada quando ele nasceu. Está representada no mapa astrológico. A mudança vai acontecer, ele querendo ou não. A mesma coisa para quem está com Urano na casa 1, que é a casa do ascendente, né? Que é o início. A pessoa fica louca para mudar de profissão, ela mudar de profissão, sair da empresa, não quer mais chefe, não quer mais líder. E aí, ele está lá numa posição de liderança, a empresa pedindo para ele performar mais, que ele assuma mais responsabilidades e ele está querendo voar. Né? Então, são momentos pessoais que às vezes não coincidem com a função que ele tem dentro da empresa, da organização. E aí, como que nós vamos lidar com isso? Né? Então, trazer isso para a consciência da pessoa sobre o momento, né? Como que os astros estão interferindo na vida dele naquele momento, é muito interessante porque ele vai poder fazer escolhas mais alinhadas com o que faz sentido para ele. Então, eu vi muito tipo 3 que é super adaptável. Num momento como esse, fala, chega, basta. Não quero mais. Temos que olhar para o ano em que isso aconteceu e para o meu mapa, que ainda que já está lá mais atrás. Não quero chefe mais, eu quero liderar minha própria vida. Né? Então, o seu, acho que o Urano estava na 6, que é a casa do trabalho. Você queria trabalhar com mais É liberdade. provável, é provável, tenho que olhar lá atrás, essa aí. É muito incrível, não é? Essa parte dos trânsitos, o quanto também nos pode ajudar a ir olhando, não é? De fase em fase, onde é que estão as oportunidades e onde é que vão surgir desafios, não é? E eu acho que é isso também, como há algumas pessoas que pensam, então, mas agora a astrologia vai ditar a minha vida, é como se fosse um destino, e eu digo, e essa pergunta também passo para você, mas eu digo assim, não, é tomar uma consciência de em que fases e em que lugares vamos encontrar os desafios e como lidar com eles. Não quer dizer que há algo exato que vai ditar a minha vida. Não, não é? Mas há algumas coisas que é quase como se já estão escritas, não é? Algumas características nossas, alguns desafios que vão surgir em algum momento, sim, e aí não é ser algo fatal, mas é algo que vai surgir num determinado momento e que nós podemos estar mais preparados, não Exato. é? E isso é maturidade, é consciência, eu vou estar mais preparado para naquela fase algo que eu não sei exatamente o que é, mas que vai ser uma oportunidade ou um desafio e eu já vou, né, com mais calma, já vou se calhar preparando, ou não é? E como falámos no outro dia, quando são questões que têm a ver com o PIR ou na saúde, etc., se calhar posso já ir antecipando uns check-ups, se calhar já posso cuidando mais da minha saúde, se calhar posso começar a descansar mais para não fazer ainda piorar mais a situação. Enfim, tudo isso é muito útil e eu acho que é para isso que o autoconhecimento serve, não é para ser É, futurologia, mas é para nós fluirmos melhor com é, a vida, não é? E com é, as fases da vida. é. Muito bem dito. Eu gostei muito dessa sua colocação, porque ainda usando o mesmo exemplo, Urano está na casa 1 ou na casa 10, a pessoa pode fazer mudanças pessoais e fazer algumas adaptações e ainda assim continuar sendo liderado por um líder, né, por um chefe ou trabalhando numa organização. Mas se ela tem consciência, ela vai poder também ir até o limite que ela suporta. Se ela Uhum. tem autoconhecimento, ela sabe que aquela pressão
está vibrando energeticamente ali para ela. É muito óbvio, alguns trânsitos são muito óbvios que a pessoa sabe, assim, ela não sabe que é o planeta que está incidindo lá no mapa dela, mas ela descreve exatamente como a astrologia descreveria. Então, ela vai poder, bom, se é isso, quais são as opções que eu tenho? Como que Uhum. eu vou me adaptar à situação, sabendo que é isso que é esse o aprendizado que está sendo pedido para mim nesse momento, porque eu encaro a vida como uma grande escola de evolução. A gente vem aqui para evoluir. Então, a evolução ela vem geralmente porque a gente aprende a lidar com os desafios. Muito mais do que com as facilidades. Eu já vi pessoas que nascem com mapas azuis. Mapa azul é mapa que não tem quadratura, não tem oposição. E às vezes são pessoas que têm pouca vitalidade, pouca. Nem todos, tá? Não podemos generalizar. Mas eu já vi pessoas depressivas com mapa azul. Isso fala, falta desafio. Aí eu, como astróloga, como coach, eu incentivo a pessoa a buscar desafios para a vida dela, buscar um propósito de vida, buscar uma missão de vida, porque às vezes a pessoa não encontra o movimento necessário. Então, os desafios representados no mapa astrológico pelas quadraturas e pelas oposições, e por trânsitos também difíceis, eles nos fazem evoluir, com certeza. Pontos de choque, não é? Pontos de choque que nos fazem elevar se fizermos, se tivermos consciência deles. Que bonito, Uhum. venha para finalizar aos poucos, né? É um tema que encanta e que eu vejo que há pessoas a entrar, outras que tiveram que sair, então já tivemos aqui várias pessoas. Eu gostava de fazer uma pergunta, eu não sei se é possível, né? Tu responderes, que é certamente que há alguns trânsitos, digamos, coletivos, agora nos próximos meses, de início do ano, que principalmente para quem está em momentos, digamos, que hoje o tema, como é a liderança e a parte mais carreira, de que não sei que possam afetar de forma positiva ou de como desafio os próximos meses, assim, alguma dica que tu queiras deixar, que esteja aqui, que te venha intuitivamente sobre os próximos meses e o início de 2024, aproveitando também aqui esta tua sabedoria, seria ótimo para finalizar. Ah, eu acho que o que está mais presente, né, e todos os astrólogos estão falando a respeito do trânsito de Plutão e entrando agora, ele entra agora nesse mês de janeiro, fevereiro, ele começa a entrar e ficar definitivamente. Ele ainda faz uma retrogradação, que é um movimento de voltar para o signo de Capricórnio. Ele volta um pouquinho, aí ele volta a andar para o movimento normal e fica no signo de Aquário. Isso eu vou dizer para todo mundo, né? Plutão em Aquário, muita coisa vai mudar, muita coisa do ponto de vista tecnológico, inovação. Então, para que a gente não perca o bonde, para que a gente não fique desatualizado, vamos desde já estarmos abertos para o que há de novo do ponto de vista de tecnologia, do ponto de vista de inovação. As empresas vão mudar muito. Esse formato de trabalho que existe hoje, ele vai cair, ele não vai existir mais. Esse trânsito, ele vai ficar durante 20 anos. A gente vai sentir um grande impacto nos 5 primeiros anos, a gente já vai sentir um grande impacto que a gente vai olhar para trás e falar, poxa vida, esse Plutão é poderoso. Por que a gente vai falar isso? Porque a astrologia, ela olha para o passado para poder entender o que há de vir. Então, a última vez que o Plutão passou pelo signo de Aquário foi na época da Revolução Francesa. Liberdade, fraternidade e igualdade. É o lema da Revolução Francesa. Né? Reis caíram, cabeças foram cortadas para que houvesse mais liberdade, para que o povo tivesse mais voz.
Então, isso vai ser um movimento mundial. O povo vai ganhar mais voz. Né? E onde? Hoje a gente já vê, todo mundo tem voz hoje, todo mundo pode ir para uma rede social e falar o que pensa. Só que no futuro, a gente não pode imaginar ainda o que há de vir, mas no futuro isso vai ser talvez milhares de vezes mais forte do que é hoje. Todo mundo terá voz. Isso e foi ótimo para finalizar, Ganha, o que você trouxe, porque eu mesmo não sabendo esses detalhes como você traz, é muito aquilo que eu acredito que é o meu sentir trabalhando com empresas, né? E eu senti muito no início deste ano, assim, eu até fiz um stories recentemente que era falando com alguns amigos, colegas, né, parceiros que estão nesse mundo, o quanto os líderes estão a ser desafiados ou entendem que essa lógica do comando, do controle, da pressão, do medo, do abafar já não vai funcionar mais, né? Então, além da parte tecnológica toda e de eu acreditar que a forma de trabalhar ela não vai ser mais como era, ela está realmente já vem transitando, mas parece que agora é como se vai haver uma ebulição, né, do coletivo de que você está falando, é assim, porque há essa necessidade de liberdade, de falar, há cada vez mais movimentos, na Europa nós sentimos isso também, movimentos do povo se revoltar com algumas coisas, então para os líderes, né, trazendo hoje o tema da liderança, é entender, né, que essa liderança vai ter que ser mais voltada para observar, para conhecer esses movimentos, para se humildar, não é? Que ser líder Serem não os é, que agentes ser de líder não é mudança ser dessa. mais, né? Que ser líder não é ser mais, não é ser mais poderoso, muito pelo contrário, né? Entender que é fazer junto, é escutando, é incluindo. Então eu sinto bem esse movimento também do que eu vou ouvindo, tá? Você traz os astros e eu sinto assim, é o que se está vendo, assim, a fervilhar. É cada vez mais claro, então faz muito sentido. É, Então, se calhar deixar e essa mensagem, uma né? outra coisa que eu queria colocar é que, no caso do Plutão em Aquário, a astrologia é regida por Aquário. Todas as sabedorias antigas, numerológicas, né, como é o caso do Enneagrama, que a gente chama de sabedorias sagradas, né, elas são regidas por Aquário. Então, a aceitação disso com certeza virá, né? Que a gente fala que é o Plutão entrando em Aquário é o prenúncio da nova era. A nova era, com certeza, né? Ela vai buscar é claro que vem muita coisa nova, mas essas sabedorias antigas, como a astrologia, ela sobreviveu a todos os tempos, ela sobreviveu a todas as guerras, a todos os movimentos sociais, ela passou por todas as crises humanas, mundiais, e ela sobreviveu, ela está aqui, hoje nós estamos falando dela, né, depois de mais de 5.000 anos de existência de astrologia. Então, com certeza, esse tema que nós trouxemos hoje, Mônica, ele é um tema que vai estar muito em voga nos próximos anos. E eu acho que a gente está trazendo o momento certo, porque a astrologia ela é aquário, né? Então, Lindo, que e lindo. Plutão é transformação de paradigma, aceitar a diversidade. Então, a astrologia entra como uma coisa que foi excluída, foi colocada, marginalizada, né? Então, ela vai ser incluída agora, com certeza. É, e foi muito bonito, né? Porque foi muito intuitivo quando eu escolhi o título da live de Astrologia e Liderança, ou Liderança e Astrologia, como esta sabedoria serve os líderes da nova era, vê só, né? É bem isso, né? É como você está dizendo, né? Platão em Aquário, é esse ponto da nova era está a chegar. Então, toda essas novas tecnologias, o trabalhar noutros formatos, o trazer estas sabedorias sagradas de novo
para a mesma, na balança igual a tudo que é científico Uhum. ou considerado científico, para mim era isso que eu queria trazer nessa primeira live aqui contigo, de nós credibilizarmos, de respeitarmos e honrarmos essas sabedorias. Deixar aqui para todos que nos estão a ver e que vão ver a gravação, que eu confio muito no trabalho da Vânia. Para mim, claro, tem essa vantagem de ter vivido muito tempo essa minha conexão com o mundo empresarial, que tem muito de missão também. É bom termos alguém que sabe e conhece os dois mundos, não é? É bom, eu acho que é a grande ponte que nós estamos a criar. Sim, dá para conhecer os dois mundos e de os conectar. Essa coisa de não isso cabe escondido, né? A gente vai ler, vai fazer, não vai contar a ninguém. E, para mim está a mudar muito isso até dentro de mim, não faz mais sentido, né? Porque é uma sabedoria que pode ajudar muito a todos nós, nos nossos trabalhos e nas nossas vidas pessoais. Então, deixo aqui também esse meu voto de confiança e de quem quiser seguirem aqui a Vânia, que eu já trabalho até com vários líderes e clientes meus, já peço muitas vezes a ajuda da Vânia, quando eu sinto que agora o mapa astral vai desbloquear, claro que a pessoa tem que ter abertura, nem sempre É tem, verdade. porque vai nos ajudar, né? Para mim ajuda muito a confirmar algumas coisas que eu já estou vendo e assim. Então é ótimo, então aconselho-vos muito. Vânia, muito obrigada por no meio dessa Eu, semana de eu viagem você ter aceito o meu uma convite honra e estar aqui com vocês e trazer um pouco desse conhecimento. muito bem, Fico muito obrigada. Então, feliz de se estar aqui você com quiser vocês. deixar aqui uma última mensagem sua para quem te vai ver daqui a uns dias ou está a ver agora, fica à Ah, vontade, está bem? então tá bom, eu vou falar mais um pouquinho do Plutão em Aquário. O signo de Aquário, né, como eu falei lá na Revolução Francesa, fraternidade, igualdade e liberdade. É, parcerias, colaboração, cooperação são palavras muito fortes de Aquário, né? E colaboração nós vamos ver num nível nunca imaginado. Então, quando eu penso, né, que nós estamos também aí com Saturno em Peixes, nós vamos ver um nível de colaboração, né, não das grandes lideranças, não, mundiais, as comunidades se juntando para fazer diferença ali onde eles vivem, limpar as cidades, limpar oceano, é, fazer essa coisa de cuidar do nosso planeta. A gente vai ver isso muito em iniciativas aqui, perto de nós, ou nós iniciando esses projetos, né? Então eu vejo muito um senso de comunidade que vai crescer muito. E hoje eu sinto, né, que eu me sinto muito parte dessa comunidade portuguesa, Sim, que tem você aí como, né, uma porta-voz, uma das pessoas que a gente pode chamar de porta-voz, né, para trazer o novo. Eu me sinto muito integrada com vocês, né? Uma coisa que o Enneagrama trouxe, né, todo esse grupo que estuda Enneagrama, que traz o Enneagrama, traz esse senso de colaboração, cooperação, que muita gente até chama de irmandade, muito forte. Isso é aquário, é puro aquário, né? Eu, como aquariana que sou, né, meu signo solar é aquário, então eu me sinto em casa. Eu acho que a gente tem que olhar para esse movimento astrológico não com medo, e sim com abertura, porque Plutão fala de transformação, então ele vai trazer muita transformação humana e muita transformação para o nosso planeta. Eu tenho certeza que nós vamos nos unir pela causa de curar o nosso planeta. Peixes está muito forte, né? Temos aí o Saturno em Peixes, o Netuno que ainda está em Peixes. Então, é o fim de um ciclo. Peixes é o
último signo, a gente vai se unir para trazer a cura pessoal e a cura para o nosso planeta. Eu acredito muito no futuro desse planeta. E esse momento é um momento de início dessa nova transição planetária. Nós vamos fazer parte disso. Se Deus quiser, Que bom. estaremos aqui. Daqui 20 É, anos a gente fala novamente para falar o que aconteceu durante os 20 anos de Plutão. Aí ele já vai estar entrando em peixes, fim de ciclo. A gente vai estar ainda muito falo, mais evoluído. ainda vamos falar muito mais vezes até lá sobre muitas coisas maravilhosas. Olha, Vânia, muito bonito este fim, porque ele também me toca muito, né? A minha missão também está muito conectada com esse trabalho em rede, com a comunidade. Cada vez mais eu estou envolvida também em, em movimentos no sentido de estar mais unidos, de trabalharmos mais juntos, né? Uhum. E eu acho que realmente, independentemente de não ser a especialista, é o que a minha intuição, o que o meu sentir. E eu sentia que estava difícil nos últimos anos ainda, mas agora parece que está a ficar mais fácil, está a começar, eu sinto, parece que há mais abertura de mais pessoas, ou então é como se as pessoas soltassem as que estão despertas e as que estão abertas para se permitir, não é, mais a fazer junto, porque realmente é isso que eu sinto. Então, Daniel, muito obrigada por essa confirmação mais uma vez Eu do que meu sentir. agradeço, querida. Muito obrigada, desejo que seja um fim de semana em festa maravilhosa e do teu filho. Obrigada. Vai E ser agradeço lindo. também a E todos que participaram com a gente, né, hoje e os muito que vão obrigada. assistir no futuro essa live. É isso. Muito obrigada a todos, a queridas pessoas que eu tenho aqui que eu não fui respondendo porque às vezes não é fácil, tinha que estar aqui a sair e responder, mas foi mais assim, pessoas a dizer que é maravilhoso, que concordam, aqui a Mafalda, estava aqui também a Angélica, eu vou estar com ela a próxima semana também numa live maravilhosa sobre liderança Ai, humanizada, pode ser... A É, Angélica estava de aqui Goiânia. connosco. Angélica, eu vou Isso! para Goiânia sexta-feira. Quero muito te Ah, ver. a Angel Novaes, sim, também estava aqui connosco. Então, muito obrigada a todos. Espero que tenha sido útil. Foi só um cheirinho daquilo que, de toda a sabedoria infinita que aqui a nossa Vânia tem. E muito obrigada mais uma vez, está bem, Vânia? Em breve faremos outra com outro tema, porque foi maravilhoso estar aqui a jornar contigo nesta live. Um beijinho grande e até Beijo breve. grande também. Até breve. Beijo a Obrigada a todos. todos. Obrigada pela audiência, gente. Adeus, muito obrigada a todos.